Sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso Freudcast. Eu tô muito feliz e tava morrendo de saudade, gente. Aproveitando para falar com vocês, se você tem vontade de participar aqui do Freudcast com a gente como convidado, ou se você tem alguma empresa que queira patrocinar, queira ser divulgado aqui no Freudcast, ou se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, entre em contato com a nossa produção aqui do BHD. Vamos deixar aqui o contato embaixo, tá? E aí... Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, que saudade de falar isso, com muitas novidades, muita coisa legal. Vou fazer aqui o meu merchan particular. Uma das novidades aqui, ó, meu livro, As Infâncias que Vivi, tá? Se você tem interesse, são várias histórias de 16 anos que eu trabalho na Justiça Infanto-Juvenil, tá na Amazon, tá na Americanas, me procurar no Instagram, a gente dá um jeito. Um dia vamos falar mais sobre ele. Mas hoje, a gente já conversou sobre tanta coisa aqui, sobre adoção, sobre amor de mãe, sobre filho transgênero. Todos eles envolvem uma situação específica, que é amor de pai e mãe por filhos. Por filhos, quem tem filhos vai entender o que eu estou falando, a gente se desdobra, a gente muda a nossa vida, a gente faz tudo que a gente não imagina que um dia a gente poderia fazer. Hoje não poderia ser diferente. A gente está aqui com a Júlia e com o Bruno. Vamos conversar sobre a Lara e sobre a Bela. Um assunto necessário, porque pode trazer informação para muita gente. Eu, quando me foi informado dessa situação, nunca tinha ouvido falar dessa situação, que hoje a gente vai ajudar aqui, trazendo para muita gente que vai, com certeza, ajudar uma hora. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Vamos falar sobre a Lara, sobre a Bela, sobre os pais e sobre a situação que vocês vivem. Se apresentem, por favor. Tragam para a gente o que é que traz vocês aqui. Como foi descoberta essa situação, para trazer mais informação, que é muito necessário, é o que a gente busca aqui. Bom dia, muito obrigada pela apresentação. Meu nome é Júlia, eu sou mamãe, né, da Lara e da Bela. Eu sou o Bruno, pai. Então, eu vou contar um pouquinho da história delas. Em 2020, a gente começou a investigar porque nasceu a nossa Belinha, a minha filha mais nova, e ela tinha o baço e o fígado aumentado, né? Isso na maternidade já descobriu, e aí foi fazer exames. O interessante é que, na realidade, a Lara é a mais velha, ela nasceu em 2019, em janeiro de 2019, e ela passou despercebido por qualquer situação, desenvolvimento normal. E aí a Bela, onde a Júlia estava comentando, ela nasceu 1 ano e 8 meses depois, em setembro de 21. Então, é mais uma situação específica de que o que a gente vai conversar aqui a respeito de doenças raras tem essas questões. Às vezes, elas se manifestam mais cedo ou mais tarde, sendo irmãs, né? Mesmo assim, elas tiveram manifestações diferentes, em tempos diferentes, para a mesma doença. Isso. Aí a Lara passou despercebido. Ela tinha um aumento também do baço, só que era muito mínimo, então a médica falou, vamos observar, e logo depois também voltou ao normal, então vida que segue. E aí 1 ano e 8 meses depois nasce a Belinha, né, com esse aumento do baço e do fígado, e aí foi fazer o exame e viu que ela tinha uma alteração no fígado também no exame sanguíneo, né. Então, por aqui, pelo Espírito Santo, a gente tinha recebido um diagnóstico de alfa-1 antitripsina, que é uma doença também que atinge o fígado, e realmente ela tem. Só que a gente achou que tinha mais alguma coisa, e aí fomos para São Paulo, né? Chegando lá, a médica já olhou assim para ela e já falou assim, a barriguinha dela tá distendida, né? E aí, com todo o cuidado do mundo, a médica é sensacional, né? Vou até falar o nome dela aí, qual é o nome? Irene Kazuy Miura. E aí ela, com todo cuidado, falou, olha, vamos investigar. E aí ela ligou para nossa médica aqui e perguntou, e aí, eles têm condição? Vamos investigar? O exame é muito caro. Primeiro a gente fez uma consulta online, né, com ela. Porque esse foi o primeiro passo assim, a primeira dificuldade que a gente teve aqui vamos dizer aqui, no estado, Brasil também. Porque é muito difícil. A gente identificou que ela tinha um problema no fígado, o fígado estava grande, e a gente fez os exames do fígado, constatou lá as taxas do fígado TGO, TGP alteradas.
daí a gente começou a investigar o porquê, hematologista, hepatologista aqui, e nenhuma resposta assim, específica, nenhum diagnóstico falando, olha, ela tem isso. Então, foi falado, olha, ela está com essa taxa de alfa-1 antitrypsina abaixo, então provavelmente esse é o problema, mas a gente não se sentiu convencido, né? Isso aí foi no estado, isso que foi Aqui, E aí a gente falou, vamos investigar mais um pouco, e aí foi quando a gente marcou essa consulta com essa médica de São Paulo. Era a época da pandemia e tal, então primeiro a gente optou para fazer essa consulta online, né? E, enfim, ela foi muito, muito cautelosa, porque nesse primeiro momento ela já identificou a necessidade de avaliar a Bela, que a gente estava tratando da Bela em específica, a mais nova. Ela sentiu a necessidade de avaliar ela fisicamente, mas primeiro ela teve o cuidado de entrar em contato com a nossa pediatra daqui, perguntar, olha, eles têm como vir aqui em São Paulo? Eu acho que é importante a gente fazer uma consulta aqui presencial e tal. Aí foi quando a gente foi para São Paulo e a gente fez essa consulta com ela, então onde a Júlia está comentando que ela já parecia que ela já tinha alguma coisa em mente. Que ela já sabia o que era. A gente ficou com essa sensação. Falou, eu acho que ela perguntou, mas logo depois ela pediu para a gente fazer um exame chamado exoma, né? Que é um mapeamento genético para justamente identificar doenças raras genéticas, né? E a gente fez esse exame, e aí lá em São Paulo mesmo, junto com a consulta, e voltamos para cá. Que esse exame demorou 40 dias para ficar pronto. Caraca, imagina. Coração. Que aflição. Poxa, do pai e da mãe vai... Mas até então, assim, a gente a gente nem sonhava, a gente nem imaginava o que a gente ia enfrentar, né? A gente, porque, enfim, o desenvolvimento dela estava normal, ela estava mamando, bem novinha, ela tinha 6 meses ainda, mas assim, já estava mamando bem, desenvolvendo bem. Enfim, a gente achava, vai ser alguma coisa, se for alguma coisa, vai ser alguma coisa bem tranquila, não sei o quê. Aí foi quando a gente teve a primeira bomba, né? Nossa, realmente. Foi complicado, a gente tava em casa, e aí ela ligou, e ela não quis falar com a gente separado, teve essa questão. Ela pediu pra gente o Bruno tá aí? Eu tava fora, eu tava trabalhando. Aí falou, não, espera o Bruno chegar que eu vou conversar com vocês dois juntos. Aí a gente já ficou me preocupando. A Irene quer conversar com a gente junto. Aí já começou a bater a preocupação, né? Aí quando ela falou, olha, foi constatado aqui o diagnóstico. Imagina se eu ouvir esse nome de uma hora para outra. Niemann-Pick tipo C. Gente, sim, mas o que é isso? Né? O que é que a gente pode fazer? O que causa? Qual é a medicação que eu tenho que tomar? Ela falou, então, é uma doença rara, neurodegenerativa, mas o que isso vai implicar? Olha, os primeiros sintomas são justamente esses que elas têm, depois pode implicar em sintomas neurodegenerativos, que é questão de coordenação motora, deglutição, começar a engasgar demais. Sim, mas quando que isso acontece? Então, uns muito novos, outros nem tanto, fase adolescente. Aí mas o que a gente dá? Olha, não tem medicação, não existe. Ela pode aparecer a qualquer momento da vida. A qualquer momento. Criancinha, adulto, você pode ter esse gene aí. Gente, não tem medicação? Não. Aprovada, não. Não. Só existem estudos aí. Mas e agora o que a gente faz? Ela, olha, e ela foi assim, muito diferente em relação a outras pessoas que depois a gente foi conhecendo, grupos de WhatsApp, existem grupos de Niemann-Pick, de pais, de cuidadores, essa rede de apoio. A gente percebeu que ela agiu muito diferente em relação aos demais. Porque ela falou, olha, não tem medicação, é uma doença rara, conforme a gente falou que tem crianças que desenvolvem sintoma muito cedo, tem crianças que já acontece até um aborto mesmo, antes de nascer já acontece o aborto, e tem pessoas que descobrem na fase adolescente, adulta, né, começa com um problema psiquiátrico. Aí acham que é autismo, alguma coisa TDAH, assim. vai
diagnóstico errado trata de uma forma que não é ideal e, enfim. Porque isso traz problemas cognitivos em algum momento. Sim. Na verdade, a doença é o acúmulo de colesterol nas células, né? Tipo, no coração, no baço, no fígado. E aí para de funcionar. Então, assim, no fígado para de funcionar, o baço para de funcionar, simplesmente a pessoa... E é uma doença genética. Genética, neurodegenerativa. Eles falam até que é o Alzheimer infantil, né? A pessoa vai... Mas essa questão, vocês descobriram das duas criancinhas, pequenininhas. Sim. Por exemplo, você falou agora que ela pode aparecer de pai... Pode aparecer na fase adulta, na fase... Vocês buscaram, por exemplo, de quem vinha esse gene? É dos dois. É tem dos que ser a dois? união dos dois. Porque eu tenho um gene defeituoso e um gene bom. Ele tem um gene defeituoso e um bom. A gente podia passar um bom e um defeituoso, que elas não teriam a doença, entendeu? Tem que ter os dois defeituosos para poder ter a doença. Por isso que é muito raro, né? Sim, é ultra raro. É uma coincidência bem grande. 25% só de chance de ter e as duas nasceram. Vamos conceituar direitinho assim para as pessoas, porque eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar dessa doença. Só para as pessoas entenderem assim o que é a doença mesmo. O Niemann-Pick tipo C, ele é uma doença rara, neurodegenerativa, que ela acontece quando os pais têm o gene recessivo para causar a doença. Então, porque a gente é formado pela metade do DNA do pai, metade da mãe. Então, nessa formação, nesse cruzamento, acontece essa doença. Eu faço uma comparação, é como se fosse olhos azuis, por exemplo. Se o pai tem olho azul e a mãe tem olho azul, é 100% de chance do filho ter olho azul, porque eles têm o gene recessivo do olho azul todos, então a única combinação possível é nascer um olho azul. Agora, existem casos de pais com olhos escuros que têm filho com olho azul, porque eles têm o gene recessivo do olho azul, ambos, e aí juntou nesse cruzamento genético, fazendo o cruzamento de dados aí, são 25% de chance disso acontecer, quando tem o gene recessivo do olho azul. Aí nasce uma criança de olho azul. Então é justamente o que aconteceu com as meninas. Como eu e a Júlia não temos a doença, a gente tem um gene dominante que produz essa proteína, que retira a gordura de dentro da célula. Vamos supor, é como se ela desse conta sozinha, esse gene dominante. E um gene recessivo que não funciona. Mas o dominante, ele não causa doença, porque ele dá conta do recado. E quando junta esse recessivo meu com o da Júlia, que é um cruzamento de 25% de chance, acontece, no caso a Lara e a Bela, nascerem com esses dois alelos defeituosos para a mesma cadeia, e aí causa esse acúmulo de colesterol intracelular que simplesmente a célula não consegue eliminar o colesterol que existe dentro dela. Pelo metabolismo normal, a gente gera colesterol dentro da célula e esse colesterol é eliminado. Só que para essa doença ele não é eliminado, então ele vai acumulando, as células começam a dar defeito, e as mais sensíveis são as células neurais, né? Então por isso que os principais sintomas são neurodegenerativos, né? Neurológicos. E aí começa a dar como se fosse curto-circuito mesmo, começa a parar de funcionar algumas coisas, e à medida que ela vai dando falha, ela morre depois. Então, onde eles falam que já começa a ser irreversível. Quando uma quantidade de células vai morrendo, o portador da doença já começa a ter sintomas irreversíveis. Né? Mas vocês começaram a notar por mudanças físicas. Não. Fígado. O aumento do baço do fígado. Eles falam que a doença... Elas não têm nenhuma alteração, assim, que você olha, elas são normais. Você vai olhar, ela vai fala mas alemão. O problema cognitivo, vocês repararam alguma delas? Não. Ou não chegou nesse ponto? Vocês Não. repararam pelo tamanho do fígado, tamanho do baço? É justamente isso que a gente fala, que a gente deu muita sorte. Mas, na realidade, a gente correu bastante atrás, né? Nossa a gente senhora. sabe o tanto que a gente Eu acho que a gente só correu. nesse tempinho de 2 anos a gente já rodou o mundo, né, para conseguir tratamento. Porque assim que a gente descobriu, né, a gente foi pesquisando onde tem tratamento, e aqui no Brasil, né, não tinha até então, agora, né, veio para cá o teste.
E aí a gente viu que com a cidadania italiana a gente conseguia participar de teste na Europa, E né? teve a Lara antes disso, né? Teve a Lara. E depois que a gente diagnosticou a Bela, que a médica deu essa bomba pra gente, que a gente foi estudar, aprender a Ué, respeito isso da tudo doença. que você falou, você é um pai que estudou ou você é um professor de biologia ou você é alguma coisa Não, assim? pai que estudou. É eu um sou pai que engenheiro. estudou. Ué, Nada você a ver. A gente falou com aprende tanto- tudo, né? É porque você falou com tanta propriedade, falou assim, pô, será que ele é professor de biologia? Ele é A alguma gente coisa? ensina os É um- geneticistas. é um pai Chega que lá, sabe. ela tem isso, faz assim, a doença funciona assim. E é isso, É, tá? teve um episódio Porque até eles não interessante dessa questão aí, que a gente descobriu a questão da Bela. E a gente precisava testar a Lara, porque se a gente sabe, É genético, sabendo que é uma passa, né? uma doença Pode- genética. Aí, enfim, a Bela a gente precisou pagar um exame particular, esse Exoma lá em São Paulo, que não é barato. R$6 mil. Caraca. Foi Não, 6 mil. 6 mil, E alguma coisa. um pouquinho. E aí aí já tendo esse diagnóstico da Bela, a gente pensou, vamos pedir pelo plano, né? Nós temos plano. Eu sentei lá na mesa com a médica geneticista, ela falou, olha, mas não tem por que você pedir esse exame. Ela não tem nenhum sintoma. Eu falei, olha, mas é uma doença genética, neurodegenerativa, grave. A irmã dela ela tem uma chance enorme de ter. Como eu não preciso fazer o exame? Ela falou, não, mas ela não tem possibilidade de ter. Aí eu tive que sentar, pegar o papel. Não, primeiro me tirar da sala, Júlia porque se senão estressou. ia partir A Júlia pra já cima, começou porque assim, eu já. estava- Falei, meu Deus, como? Já ficou Que inquieta, isso? né? Vou matar Não é essa possível. médica. Vai matar a médica. Geneticista? Aí eu falei, não, Júlia, pelo amor de Deus, sai da sala um pouquinho, deixa eu não, tentar deixa- convencer ela. Aí eu peguei o papel, falei, olha, a irmã dela é assim. Baseado nisso aí, a gente vai estudando, né, a respeito da doença. E no final, eu consegui convencer. Então, aí ela foi, me E deu a passou o prescrição exame e a e gente eu conseguiu. pedi o exame pelo plano. Aí fiz. E, assim, quando a gente descobre que a gente tá pra ter um filho, né? Eu falo isso até porque meu filho, eu descobri que ele tá dentro do espectro autista, então eu passei por isso. A gente tem o filho idealizado. Sim. Então a gente nunca espera que um filho tenha alguma doença, algum transtorno, né? A gente sonha quando tem aquele filho idealizado de vida Sim. perfeita. Como foi pra vocês, assim, no momento que vocês descobriram das duas? Vocês pararam pra pensar muito? Vocês já correram atrás? Como é que foi, assim? Assim, a gente teve uma semana de morte, sabe? É o luto que vocês fizeram, né? Eu acho que eu não fazia nada, eu só chorava, eu olhava pra elas, eu via um caixão, tipo, minhas filhas, um caixão. Eu não conseguia olhar pra elas e não chorar, sabe? Foi Você não via desesperar- vida mais, Não, né? eu, assim, me entreguei. Uma semana só chorando, e fora que eu vim de... Meu pai faleceu, assim, logo, né, pertinho. Então, muitas coisas assim, sabe? Perdas e tal. Daí eu fiquei uma semana muito mal. E aí, a minha irmã é uma pessoa que apoia a gente, assim, eu não tenho nem palavras pra falar dela. E ela chegou, cara, vamos lá, né? O que tem pra fazer? Agora chega. Vamos lá. E aí ela falou, Júlia, tem estudo fora, vamos pesquisar. E aí que a gente começou essa pesquisa toda, procurou saber de tratamento. E aí a gente viu que lá fora... E eu dei sorte, Tinha eu falo como. com a Júlia que eu dei sorte, porque isso aconteceu, a Bela nasceu em setembro de 21, a gente teve o diagnóstico em março de 22, Foi muito rápido, né? foi muito rápido. E era ainda pandemia, tava na onda mais crítica da pandemia, porque tiveram as ondas e aí era aquela onda da pandemia que não tinha mais UTI, você tinha que ficar em casa. E aí eu peguei Covid nessa época. Eu fiquei 2 anos sem pegar Covid. Tive o diagnóstico das meninas, minha coluna entrevou, peguei Covid. Aí eu falei, a minha sorte de eu ter pego Covid foi que eu tava na mesma situação. E eu não conseguia interagir com as meninas nessa situação. E eu peguei Covid e falei, papai tá doente, eu vou ficar aqui dentro do quarto. Eu fiquei uma semana, são 10 dias, né? Que tinha que ficar 10 dias dentro do quarto, para que elas não percebessem, né? O papai tá doente. Eu falei, que bom, graças a Deus, tô aqui no quarto. Teve o luto dele sozinho luto, eu ali, tive, né? Pra não eu tive passar privacidade. pra elas. Mas é importante passar por esse luto, né? Que Sim. depois você volta com mais força. Que foi na hora que a gente foi mexer Aí a tudo. gente já começou nesse período aí a dar uma
lida a respeito da doença e a gente viu que na época tinha só esses testes são testes mesmo, né? Que começa lá em camundongos e enfim, tinha só nos Estados Unidos, os mais concretos, vamos dizer, né? E na Europa. Estados Unidos e na Europa. E aí a gente falou, olha, Aqui não tinha graças nada. a Deus, Que não tinha nada. a Júlia já tinha cidadania italiana, por conta da família dela, Sim. e a médica ajudou muito nesse ponto, a doutora Irene. Ela, diferente, conforme eu tinha dito antes, os demais geralmente falam, olha, não tem o que fazer. Você trata a causa. Se a criança começou a ter dificuldade... Convulsão, toma fala fono. Geralmente são os que não sabem, né? Aí eles já falam. Por isso que você tem que saber muito mais que o médico, porque você já chega lá, é isso, isso e isso. Eles queriam tratando os sintomas depois. Né? Eles falam, ó, espera chegar. E a gente não quer isso, lógico, né? Porque na doença genética, quanto antes você descobre, melhor, porque aí não atingiu, né, o cérebro. Então você consegue, porque depois que atinge as coisas dificultam mais, né? Mas assim, a medicina tá evoluindo e essas coisas vão mudar, né, meu amor? Estão mudando. Vocês foram muito cautelosos, né? Porque, por exemplo, a filha mais velha de vocês não tinha nenhum sintoma. Então, se vocês não tivessem corrido atrás disso, poderia acontecer isso, né? Descobrir só mais tarde. Foi a segunda bomba. Mas a gente tinha aquele aumento do baço que ela teve no início da vida, já lembraram, na cabeça. Já sabia, no fundo vocês já sabiam, ela tem também. Sim, e eu também tava com uma coisa de que, assim, meu pai faleceu. Eu falei assim, eu acho que ele faleceu porque não foi bem cuidado e olhado. E então, eu tava meio naquela fase de, vão pecar pelo excesso, sabe? Então... Aí vocês foram atrás da Bela. Da Bela. E aí depois a gente puxou pra Lara. Tá, e depois vocês conseguiram... A médica tava esperando justamente o resultado da Lara pra gente... tudo de uma vez só. Porque ela já, né, muito experiente. Aí ela fez ela falou, olha, gente, o que tem pra fazer é isso. A gente tem estudos de medicações, novas medicações. Mas a gente já sabia dos estudos também, porque a gente pesquisou tudo. Nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu vou fazer aqui um laudo em inglês, a gente faz o laudo, com toda a informação como ela já participou de vários estudos também, ela já tinha todo o caminho de como montar o laudo e tal. E ela montou esse laudo, e é como se fosse um processo seletivo mesmo, você atrás de um emprego. Você pega aquilo ali, envia pro centro, você tem um site... mundial chamado Clinical Trials, que você olha lá todo o teste que está acontecendo de medicações. No mundo. No mundo. Você olha lá todos os testes, você coloca lá câncer de mama, todos os testes que estão acontecendo no mundo vai aparecer lá para você. É um padrão mundial que eles criaram, muito legal, de que quando você tem um diagnóstico, você quer saber mais a respeito do que está acontecendo de coisas novas numa doença, você entra lá, Clinical Trials, aí você identifica o que está aberto para aquilo e o que já foi concluído, inclusive. Sim, basta você filtrar, da forma que você quiser filtrar, você encontra. E aí a gente, através desse site, também dos médicos que ela conhecia, que ela participava de muitos congressos e tal, a gente começou a disparar e-mail. E em paralelo, a gente sabe, olha, não tem teste no Brasil. Então, Estados Unidos ou Europa. Estados Unidos a gente sabe que é muito, assim, lá não existe, como a gente não é de lá, não temos plano lá, seria uma coisa, teria que ser bancada por nós 100%. Então é bem inviável. Ele falou, tem uma opção da Europa, vamos para lá, já tirar a cidadania das meninas que a gente sabe que vai precisar. Então, em paralelo, a gente já foi mandando esses e-mails, já foi passagem para Itália. Para fazer o processo, né, da cidadania delas, porque como eu já tinha, isso facilita muito. Quanto mais criança, é bem mais fácil de tirar. Então a gente foi para lá, passou perrengue. A gente foi para lá, meu Deus. Porque na Itália, estando lá é muito mais rápido, né? E aí a gente conseguiu, de fato, com 30 dias a gente estava com tudo na mão na Itália. Só que teve episódio, você quer falar lá do... Não, é porque a gente contratou uma empresa, né? E aí, nessa empresa, tinha um pacote da gente ficar lá na casa durante esses 30 dias, né? E assim, no
pico do Covid, né? Aí fomos para lá. A Itália estava fechada, porque a Itália foi o primeiro país da Europa que sofreu muito com a pandemia, né? Então ela estava fechada. O aeroporto Da Itália não tinha ninguém, tava vazio, voo vazio. A gente conseguiu eu tive que pedir uma solicitação, uma autorização do Ministério da Saúde da Itália para poder entrar. Para eu conseguir entrar, porque eu consegui fazer um agendamento de uma consulta lá e junto com esse laudo da médica, a gente teve que buscar esse caminho para a gente ter essa autorização, senão a gente não entra, porque estava fechado. Só entrava gente que morava lá mesmo, que era italiano, e aí a gente conseguiu. Mas aí, chegando lá, só desceu a gente. O aeroporto de Milão estava fechado. Foi o nosso... Cidade fantasma, né? Fantasma. Sim, o avião pousou, assim. A gente saiu, o aeroporto estava fechado. Nunca... Só tinha gente no avião, uns gatos pingados pouca lá. Gente, pouquíssima gente. Muito pouco. Mas aí a gente contratou essa empresa para poder ficar lá os dias, né? Já no pacote estava o valor incluído com a hospedagem. E tirar a cidadania tudo junto. Chegando lá, a gente tinha o apartamento, acho que tinha uns 15 ou 20 pessoas. Eu com 2 crianças, com essa rara que não pode pegar nada. Aí eu falei, meu Deus. Aí a gente ia no banheiro, não tinha descarga, não tinha nada. Eu falei, Bruno, que isso? Tem como a gente ficar aqui, não? Pessoal lá, tipo assim, que tava a gente também deu esse azar. Tava numa fase que a Inglaterra tava fechando as portas para a União Europeia. Então, todo mundo que estava na Inglaterra, que tinha essa possibilidade de ter cidadania para entrar antes da porta fechar, estava todo mundo correndo atrás. Correndo atrás. E essa empresa falou com a gente, olha, a gente tem um apartamento, inclusive, para tirar a cidadania, tem que estar morando lá. Então, vocês moram lá, e aí, porque vai um fiscal lá. E policial, aí, né? Mas assim, pode ser que vai ter uma outra pessoa. Uma outra, né? É. Era um apartamento de quantos metros quadrados? Olha, até que era grandinho. Porque eram 2 andares, né? Eu penso que uns 150. Para 15 pessoas, mais ou menos. Tinha 12 pessoas. Tinha 12. Era muita gente. Eu com 2 crianças, gente. Uma casa de carnaval, né? Tipo e o pessoal lá bebendo, fumando. E a gente chegou, a Júlia já olhou pra mim, tipo assim... Não tem condição, Bruno. Vamos embora agora daqui. Vamos embora agora. Eu não posso deixar minhas filhas aqui. A Bela não pode nem conviver com quem fuma, assim, sabe? Como que eu vou deixar cigarro pra lá e pra cá, bebida? Falei, não. Aí a gente começou a pesquisar Airbnb aqui, Airbnb ali. Cada dia a gente tava em um lugar diferente. A Lara até chegou pra minha mamãe. Onde que é minha casa mesmo, né? Porque todo dia tava em uma casa diferente. A gente parava o carro assim na rua. E aí, hoje a gente vai pra onde? E aí pesquisava e tal. Olha, cara, foi que perrengue. Que perrengue. A gente ficou sem rumo. A gente teve um dia que eu tava Júlia, as meninas no carro, mala. Porque o carro alugado, obviamente. Eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou? Não sabia pra onde eu ia. E pesquisando Airbnb, sabe? Querendo ou não, é muito caro, é euro, né? Sim. Eu sem trabalhar, nisso Bruno... vocês querendo mostrar segurança para a filha de vocês, Sim. né? Não, estamos passeando, não sei o quê. E elas lá. Parece até o roteiro da Vida é Bela, né? Que é naquela tragédia toda e o cara se mostrando forte pro filho, né? Mas foi desse tipo jeito. isso. Até que tiveram anjos lá da Itália que ajudaram a gente. A Via e a Vó Gorete, né? A gente encontrou uma família brasileira lá que acolheu a gente. Amigo de amigo, não tem? Amigo de amigo de amigo. Aí a Júlia, Bruno. Em Milão, isso? Não, isso é perto... Não, é na região do Vêneto, lá perto de Veneza. Essa cidade chama Rovigo. E aí a Júlia falou, Bruno, vamos ligar para vir aqui, pelo amor porque de Deus. Já é amigo de fulano, ciclano, que falou que tal, que é muito legal. A gente, assim, não tinha o que fazer. Não tinha mais, sabe? Falei, liga, não tem como. Aí ligou e falaram, olha, vocês vão fazer o que hoje? Foi hoje ou amanhã? Hoje. Não, hoje foi no mesmo dia. Vocês vão fazer o que hoje? A gente falou, não, vocês estão aonde? A gente está aqui em Treviso. Então vem para cá, mandaram a localização. Vem pra cá que a gente se conhece e a gente conversa. Chegamos lá. Nunca mais saímos. Pra bater um papo. Eles estavam fazendo um churrasco.
Bem brasileiro, né? Bem brasileiro. E aí, enfim, ficamos lá 4 meses. A gente se chegou achou, lá. né? Eles são incríveis, sensacionais. Acolheram Foi. a gente com todo amor e carinho. Foi a nossa salvação lá, assim. Foi. Tava tenso. Aham. Caramba. É. E nesse meio tempo a gente tinha muitos compromissos, tanto com a cidadania, quanto com a questão das Médicos. meninas. Que a gente foi para lá para fazer todo esse pacote, né? Então era uma correria. E aí eles falaram, não, devolve esse carro aí de vocês alugaram, que eu tenho um carro aqui, um carrinho... Muito bom, um Toyota. O carrinho que salvou a gente lá. Não, tem um carro aqui que vocês podem usar. E, tipo assim, acolheram a gente mesmo. E aí a gente ajudaram a gente até nessa logística, né? Não, a gente conhece, a gente... aí os documentos foram saindo. As coisas e foram aí, se resolvendo. o agendamento, a gente fez um trabalho muito específico lá no hospital de Udine. O hospital chama Santa Maria della Misericórdia. E foram lá que os médicos refizeram todos os Confirmar a exames. doença e Né? que Isso. tem que confirmar, né? E com esse laudo, já que a gente já tinha um laudo agora lá da própria Europa, as meninas já eram italianas, Cidadãos. com laudos italianos. Aí foi que, de fato, a gente teve como aplicar de uma forma elegível para os testes. Né? Porque até então, antes, a gente não tinha como. E os testes eram na Itália? Ou era em outro país? Então, na Europa inteira, Na Europa inteira. tem. Mas a gente conseguiu na Alemanha. Porque Aí vocês mudaram pra Alemanha depois da Itália? Ou vocês depois da vieram pro Itália, a gente Brasil? veio para o Brasil, esperou as respostas, mandamos mais e-mail. E aí, o médico da Foi. Alemanha falou: vem para cá. Vocês que a ficaram na gente- Itália uns porra de 4 meses. 4 meses. Aí voltaram pro Brasil. Aí até tá essa resposta da Alemanha. Foi quanto tempo mais ou menos? Foi uns 3 meses? Foram 3 meses. Foi. Porque a gente 3 foi... meses de agonia. A gente, depois que a gente fez todos os exames e aí aplicamos os e-mails, aí os médicos lá da Itália falaram, olha, agora a gente tem que esperar, não tem o que fazer. Aí a Júlia, e aí a gente vai esperar em Eu euro falei, não. ou em real? Vamos esperar em real, vamos voltar para casa. Mas nesse meio tempo, assim, teve algo assim, ó, dá esse medicamento ou não? Nada. Só o Miglustat, que é um remédio que é aprovado para uma outra doença chamada Gauche aqui no Brasil. Que lá na Itália a gente conseguiu, porque lá é aprovado, e como elas eram cidadãs, a gente conseguiu dar para elas. Que inclusive aqui no Brasil você tem que entrar na justiça para conseguir, né? Porque não é aprovado e aí falta medicação no Brasil, mas enfim, lá a gente conseguiu tomar direitinho essa medicação. Aí vocês voltaram, esperaram gente 3 meses, conseguiu foi a aprovado pra essa Alemanha. Isso. A gente chegou aqui e falou, olha, já que tem que esperar, vamos mudar para o voltar. nosso apartamento. Aí mudamos para o nosso apartamento, acho que com 2 Na semanas hora que que a a gente gente estava deixou lá, tudo direitinho. a gente descobriu que a gente ia para a Alemanha. Foi um passo muito importante, né? Que foi o que a gente queria, né? A gente fez tudo aquilo para conseguir o teste, né? Participar do teste e dar a medicação para elas. E aí foi quando o médico Eugen Mengel, da Clinic anjo. Sphinx da Alemanha, Que lugar da Alemanha? fica em Hoheim, Vai falar. próximo de Frankfurt. Aí a gente começou a trocar e-mail, a gente começou a fazer reuniões. Isso tudo online, né? Reunião com ele. E foi assim, muito... Depois que eles entraram em contato, as coisas aconteceram muito rápido, porque a gente teve um contratempo nesse meio tempo aí, porque a medicação que a gente tinha decidido dar, porque eram 2 opções de testes. A gente decidiu uma medicação, porém, quando estava tudo certo, a gente estava com passagem comprada, tudo para ir para a Alemanha, a empresa Abriu falência. abriu falência. E aí não ia poder dar mais a medicação para elas. Por conta de uma manifestação negativa do FDA. do EMA na época, EMA, a Anvisa da Europa. Eles se manifestaram de uma forma negativa em relação à E o aprovação FDA da também. medicação, que eles pediram mais testes.
E a empresa já estava achando que já ia aprovar. E aí ela não teve como continuar. Não tem como bancar. E também essas medicações doença rara, eles, pra que eu vou, né, fazer É tão aquilo raro, né? tudo, Não vai dar sendo que lucro. poucas pessoas, né? Só que eles cobram caro, então isso, né? Aí ela abriu falência, a gente, com tudo comprado, a gente, meu Deus, e E agora? agora o que a gente vai fazer? Aí na reunião o médico chegou e falou: vamos dar a outra medicação para as duas. Vem pra cá. E aí manteve aquele negócio, mas Mas não ia fazendo tomar. parte A desse gente estudo, foi na assim, dúvida. vocês foram com, vocês vão ter um auxílio aqui, alguma coisa assim, ou vocês foram assim, não, a gente vai ter que bancar mesmo assim. A gente bancou, né, a casa, essas comidas e tal. Eles bancam o deslocamento e tudo que no dia você vai fazer. Você vai comer no dia do tratamento, eles bancam. Você vai fazer o caminho até o tratamento. Tá. Mas o resto era a gente, né? E ele sem trabalhar, eu também. A gente largou tudo aqui. Porque não tinha como trabalhar nesse Não caso, tinha. né? Não. Largamos tudo. Ele largou o emprego dele e eu também. Pediu Foi conta. todo mundo. Pediu conta. Foi todo mundo pra lá. É. E gastando em euro. E Que é, né? E como é que as decente. crianças receberam isso tudo, essa mudança, essa coisa muito... Viver a pandemia já foi uma loucura. Sim, Viver uma loucura dentro de uma loucura, sim. como é que elas reagiram a isso? Como é que era o dia a dia delas? Como é que vocês faziam pra... vocês são crianças, vivam a vida de criança de vocês. Porque a cabeça do pai e da mãe fica um turbilhão. Sim. Ou seja, Fica. quem é pai sabe, né? O filho tem uma febre, você já começa a imaginar É. as piores coisas possíveis, você já fica louco. Como é que vocês faziam pra deixá-las, eles viveram a normalidade dentro Vocês daquela explicaram doideira? pra elas? Então, a gente nunca chegou pra contar da doença, sim, porque eu acho que elas são muito pequenininhas ainda, eu acho que não tem a dimensão, né? a Lara tem 5 anos hoje e a Bela 3. Nessa época, a Lara tinha 3, a Bela 1. Então era muito pequenininha. Mas eu acho que elas não entendiam tudo, elas só, onde tá meus pais, na minha casa e vambora, sabe? E criança adapta muito mais fácil do que a gente, lógico, tá longe, a gente sofre, né? Eu sou super agarrada na minha família, na minha irmã, eu moro no prédio dela, eu tô ali. E aí lá a gente sofreu muito com isso, né? Mas a gente teve anjos também, né, meu amor? O marco temporal, vocês foram pra Alemanha em que mês? E de que A ano? gente foi em março de 22. E Março tava- de 22. Já tava friozinho. Aí vocês ficaram lá até quando? Quanto tempo vocês ficaram na Alemanha? Ficamos lá até maio de Agora. 24. Vocês Agora. acabaram de voltar, então. Aham. Vocês estão aqui Chegamos agora muito agora. recentes. Três meses. E né? nesse tempo todo, qual foi essa situação do estudo? Como é que o corpo delas reagiu? Foi bom, não foi? Como é que foi? Então, elas estão muito bem, graças a Deus. Assim, a gente tá no grupo, né, da doença, a gente vê tanta criancinha, assim, muito ruinzinha, que a gente... Ontem mesmo faleceu uma criancinha, a gente fica muito abalada e elas estão muito bem, né, meu amor? Graças a Deus. Sim. A Bela teve uma melhora até no exame de sangue, né, do fígado. O fígado dela diminuiu, já tá quase normal. Então, assim, e que é essa medicação que na época não ia dar, mas a gente conseguiu também. E ela tá super bem, as duas estão super bem. Então o estudo tem tido resultado nelas. no estudo. Muito positivo, graças Quando a a gente Deus. chegou nessa dúvida de qual medicação dá, primeiro respondendo a sua pergunta anterior, em relação a como a gente ficou com elas lá sem saber para elas como foi o dia a dia delas. Na verdade, como a gente já tinha passado esse tempo na Itália e tudo, A gente rodou mais que tudo tipo lá. assim, a casa delas, igual a Júlia falou, a casa delas é onde a gente tava. Tipo assim, ela já chega, pai, aqui que é minha casa nova? Aqui que é sua casa nova. Nossa, legal, hein, pai, não sei o quê. Tipo assim, ela super tranquilas. A gente, tipo assim, tentou ao máximo não demonstrar, né, essas dificuldades que a gente estava passando. Então, elas, eu tenho certeza que elas não Sofreram com isso. sentiram Não. muito, né? Obviamente, acaba que em determinado momento percebe que tá ali um chorando ou outro ali, mas eu acho que Porque criança é muito o que o pai passa, o pai e a Sim. mãe passam pra elas. Né? Você vê o pai de sofrimento, ela vai entender que aquele momento é um... a gente Essa é a maior questão. Como é que vocês, como pai e mãe, conseguiam ter a tranquilidade de levar aquele Sim. momento como uma grande... Foi. É bem a vida é bela mesmo, né? É uma grande diversão num momento de tragédia, de Sim. momento de tristeza, né? Sim. igual na Itália a gente teve esse momento difícil, depois esse momento mais tranquilo, acolhedor com a família. Então lá
tava em casa, brincava todo dia e tal. E é brasileiro, então, né? Elas... Aí na Alemanha, a gente teve esse acolhimento também, a gente ficou numa casa, aí essa casa é uma casa grande, de uma família, a família Telen. Coração, amamos demais nossa família. Eles, através da Regina também, um outro anjo que ajudou a gente, assim, igual, como sempre, amigo de amigo, que conhece, olha, tá chegando uma família brasileira aí, precisa de um lugar para ficar, vai fazer um tratamento com as filhas lá em Ruheim. Essa Regina começou a ajudar a gente. A Regina é maravilhosa, gente, ela é um anjo. E achou essa casa da família Telen, porque a família se sensibilizou com a nossa situação e tal. Eles têm uma casa e eles chamam lá Casa da Vovó. É um sótãozinho, mas é uma casa mesmo. É tudo separado, com acesso separado, com porta, porque não é sótão, não é subterrâneo, tem acesso direitinho. Que era um quarto-sala com banheiro, mas que era uma localização muito boa, um bairro muito bom. Enfim, aí a gente teve esse acolhimento dessa família. Elas estudavam lá? Sim, estudavam. Aprenderam alemão? Aprenderam. Através deles, dessa família Telen e da Regina, eles nos auxiliaram muito nisso, né? Porque tudo é muito burocrático, é difícil você chegar lá, você tirar uma residência para você fazer uma inscrição numa escola. É tudo muito complicado, ainda mais a gente com dificuldade do idioma, né? Ainda tendo os compromissos paralelos da clínica. Então, foi um apoio assim, muito importante aí no momento que a gente chegou. Foi sensacional, foi muito necessário mesmo. Eles são muito especiais pra gente, acolheram, né? A gente tinha uma família lá. As meninas tinham a avó, ela tinha a gaveta lá cheia de doce para as meninas, a gente ia pra casa delas. Igual a casa da avó mesmo, chegava lá... Tinha brinquedo, ela ia direto lá brincar com as meninas, ela foi professora das meninas, que ela era professora. Coincidência também. Então, assim, a gente, nessa parte aí, a gente... Vocês foram abençoados com um monte de gente boa no caminho de vocês, né? Um monte de gente boa. Assim, é verdade. Sensacional. E é bonito de ver, assim, vocês, porque, assim, infelizmente, a gente sabe que tem muitos pais que, quando recebem algum diagnóstico dos filhos, eles têm a negação e não saem da negação. Sim. Então, às vezes, não procuram ajuda, porque, isso aí se apegam ao que o médico que falou que não, tá tudo bem e tal, se apegam ali e prejudicam os filhos. Vocês têm algum recado para passar para esses pais, assim, que vocês sofreram, vocês sofrem, mas vocês arregaçam as mangas e correm atrás do melhor para as filhas de vocês, né? Estudem sobre a doença, saibam mais do que todos os médicos, porque aí você vai saber tomar a atitude certa. E o principal é a gente é movido também, muitas vezes a gente é movido no custo-benefício, né? Qual é a recompensa? É a melhor que você pode ter. É o que a gente está tendo agora. Exatamente. Que foi em relação ao estudo, que elas tinham uma situação que foi identificada lá, mais específicas, por exemplo, a Lara, coisa que aqui a gente não sabia. A Lara, ela não tem é muito sensível, é um tablet que passa a imagem assim, aí o movimento ocular, eles percebem que é um movimento um pouco fora do normal, que já é um sintoma, um reflexo, aumentado. Eles falam super reflexo, que é aquele que bate martelinho no cotovelo, no joelho, era um pouco aumentado, então já eram indícios da doença, e que ou foi estabilizado ou voltou ao normal. No caso da Lara, o super reflexo não existe mais. E a questão do olho estabilizou. A Bela, a questão do fígado e do baço praticamente normalizada, as taxas do fígado... Mas da Lara, o fígado e o baço já eram normais? Não teve Lara então, não tinha. Era assim no limiar. Entre o normal e um pouquinho... Não, era normal nas taxas, mas mais elevadinho, né? Tem de 9 a 12, o dela é 11. Tá. Quase, o tamanho, assim, quase acima do máximo. E vocês voltaram agora em 2024 porque o tratamento acabou? Ou porque vocês nunca vai acabar, a gente vai continuar tratando aqui, agora tem o tratamento aqui, por isso que a gente voltou? Por enquanto, né, se a medicina evoluir, tiver outra coisa, mas por enquanto é pro resto da vida o tratamento. E aí o teste da medicação da Lara, que é, né, infusão de 15 dias, que ela vai para São Paulo, interna no hospital e fica 8 horas com acessozinho, veio pro Brasil.
E aí a gente pediu a transferência dela para cá. A Bela, ela continua no estudo do arimocomol, que é uma medicação que não tem aqui no Brasil. Mas ela toma só a medicação, então é mais tranquilo, né? De não ter que ir de 15 dias para a Alemanha, então a gente só vai de 6 meses. Então, de 6 meses, vocês têm que continuar indo para lá pro estudo. Só da Sim. Bela ou a Lara vai Só junto da também? Bela. Assim, vamos lá, Só a da Lara Bela. também como tá. Não, Só a da Lara Bela. não, porque a Lara tá aqui, foi transferida, né? Tá. A Bela que Porque fica lá. nesse meio tempo a gente decidiu, as duas tomam medicações diferentes. Uhum. Sim. Por conta daquele problema que uma faliu, depois recuperou. Então a Bela toma essa medicação que é via oral, Comprimido. é um comprimido, e a Lara, o tratamento dela é uma infusão mesmo, intravenosa, Que é São a Paulo. cada De 14 15. dias. Ah, Foi essa que a gente conseguiu transferir para São Paulo, que no meio tempo, Tá. nesse meio tempo que a gente estava na Alemanha, abriu aqui. Então a gente transferiu a Lara, porque infusão não tem Não tem jeito, tem que como. estar presencial. E a Bela continuou lá, só que a Bela já estava com a frequência de visita já muito... Tranquila. Já seria de 6 a 6 meses, né? É mais fácil morar aqui. Então sem dá, gente lá. Um grande passeio Sim. semestral. Eu imagino que o custo de vocês seja muito alto, né, nessa jornada. Muito, muito. Você estava contando da camisa, né? Ah, sim. Fala sobre o leilão que você estava comentando antes. Então, nessa confusão toda, eu comecei a ver que as pessoas aqui no Brasil não tinham tanto suporte, sabe? E aí, muita gente sem condição financeira, aí ia fazer um exame é R$6.000, né? Não tem um plano de saúde. É nesse grupo que vocês falaram, são muitos pais? Qual o número mais ou Então, menos? se eu não me engano, são 130 pais. 130 pais. E vocês já viram diagnosticados. isso tudo, às vezes vocês podem ajudar muito esses pais também que estão aqui e não tem nem ideia de onde começar, porque vocês tiveram expediente de vamos correr atrás de fazer. Tem pessoas que não têm. Sim. Vocês funcionam como um norte mais ou menos para esses pais e foi nesse intuito que vocês fizeram o leilão para ajudar? Como é que foi? Sim, na verdade, nesse meio tempo, eu criei Esperança, né, que são as camisas para poder ajudar as pessoas, né. E vende aonde? Depois fala tudo. Vou falar, é no Instagram da Esperança NPC, né. Eu até coloquei o nome de Esperança porque é esperança em italiano. E foi o que abriu portas pra gente, né? Porque Muito sem legal. a cidadania a gente não conseguia nada. Sim. E aí eu criei essa marca para vender, consegui vender, ajudei algumas crianças, a gente tá vendendo ainda. Só que aí nesse meio tempo eu entrei para a associação de Nimampique, conheci a Regiane, que é uma pessoa maravilhosa, e todo mundo que faz parte da associação é muito especial. E aí entrei nesse grupo da associação, que é dos pais, onde contam as histórias, né, onde todo mundo fala como que foi o diagnóstico, como que conseguir a medicação, e a gente troca muito figurinha lá, né. Aqui no Brasil não tinha nada, agora com esse teste que veio, então a gente tá conseguindo ajudar. O teste, infelizmente, fechou agora, vamos ver se a gente consegue abrir mais, mas é um apoio muito grande. A Fechou associação... para novos pacientes, né? Mas já tem... Quem tá fazendo, mas não entra ninguém, né? Infelizmente. Mas então a gente tá aí, a gente apoia esses pais, os pais apoiam a gente, conta as histórias, então são trocas aí, né? No grupo da associação, todo mundo se ajuda muito. E a Esperança é um apoio para a associação também. Daí eu e uma mãezinha, que também tem uma filhinha, né, com a NPC, a gente teve a ideia, vamos fazer um leilão? Pela Esperança, eu nem conhecia ainda a associação. Aí depois eu conheci a associação entrou junto no leilão, né? E o leilão foi para investir em terapia genética, porque tem um estudo, né, em camundongos ainda, para conseguir a terapia genética, que em tese é a cura neurológica, né? Se der certo, da doença, que é tudo que a gente mais sonha nessa vida, né? Então a gente começou a fazer o leilão, arrecadou, né? As medicações que estão em teste, elas tratam a causa, né? Retardam também, né? Os sintomas. E a terapia genética seria a cura mesmo. neurológica, né? As viscerais a gente teria que continuar a medicação. E aí a gente teve a ideia, conseguiu muita doação de camisa do Brasil mesmo, foi todos os jogadores, né? Neymar, aí tem... Eu falei trata a causa, não, trata o sintoma, né? A causa é a terapia genética que vai tratar, que é corrigir o DNA, que é isso aqui, ó, o símbolo que DNA ela fez. quebrado eu fiz. É o DNA com defeito, tá vendo? E a terapia genética vai colar e vai deixar tudo aí certinho, né? O símbolo da Esperança é... Legal, legal. E aí essa terapia genética vem para isso. E a gente conseguiu muita coisa. Quanto vocês arrecadaram com o leilão? R$191 mil.
Foi incrível. Eu queria até agradecer, né, os meus amigos e a minha irmã que fizeram o leilão acontecer e agradecer muito, muito, muito a minha amiga Lorena Torres e Paulo Torres, que, assim, foram gigantes no leilão. Eles entraram para ajudar, arremataram quase tudo. A camisa do Brasil foi 150 mil. O Haroldo aqui também, o Haroldo, que tava aí ficou aqui passando na mal, né? aqui. Que deixou a gente fazer o leilão aqui, né? Legal. Que foi incrível, gente. Olha, muito obrigada aí a todos os que participaram. Foi um show de emoção. Foi. Elas arrecadaram materiais esportivos, de influência do cantores. assinou, Léo Santana, E Ivete podem ter outros Sangalo. leilões também, né? Sim, vai Então, vir quem quiser doar outros. alguma coisa para participar de Com um leilão certeza. futuro, que Sim. é muito necessário Sim. esse estudo, porque pode Sim. mudar a vida de... Às vezes não de quem já está aqui, mas do futuro. Quem já está Sim. aqui também do futuro, também mudar a Também. vida de outras crianças. Com Então, se você certeza. quer doar alguma coisa que possa ir para leilão também, é só Sim. entrar em contato com a Por Júlia. favor. Através do A gente Esperança. vai passar, Esperança. a gente vai passar, vai botar provavelmente na descrição do vídeo o Aham. Instagram do Esperança, o seu, Aham. para as pessoas manterem contato, porque é necessário isso, né? Sim, tem da associação também, que é bem incrível. E a gente junta a força aí. Quem quiser doar, tamo aí, com certeza. Foi incrível, foi um show de emoções, né? A gente Legal. não acreditava o que estava acontecendo. Tipo assim, Haroldo uma passando mal aqui. era uma camisa, assim, primeiro era a principal joia do nosso leilão era uma camisa Do Brasil. de futebol da seleção brasileira autografada por Todos quase todos os jogadores. Praticamente. Tudo. Aí começamos o leilão, aí ela falou, olha, a gente chegou a R$4.500 nessa camisa. Aí a Laís, que estava tocando o leilão, falou, olha, gente, tem mais gente para entrar, então a gente vai pausar. É como essa aqui Guardar é a nossa a joia. joia, a gente guarda ela aqui, no final a gente retoma aqui a 4.500. E aí foram leiloados outros itens, camisa de time e tal. Aí no final, vamos voltar aqui para nossa joia. Aí começou essa disputa. Entrou Foi- a Dani também, que foi é a maravilhosa, Dani uma ali. pessoa que nem conhecia a gente também, entrou na causa para poder Entrou, participar. começou a subir o nível lá, e quando foi 80, 90, ninguém entendia o que estava acontecendo. Todo mundo Que isso? perdido. Que isso, meu Deus do céu. Todo mundo emocionado, perdido. Eu e a Júlia, a gente ainda estava na Alemanha, né, no Sim. leilão. Então, o time estava aqui junto com o Haroldo aqui. E a gente lá participando online. E Caía a internet. A internet caía. E lá na Alemanha a gente tinha um roteador lá, quando dava 2 da manhã, Cortava a cortava. internet. Ai, que E raiva. vocês querendo saber... Cara, Ai, meu Deus. e aí a Júlia foi pro carro, porque dentro do apartamento não pegava o A nossa 4G, né, o internet. 5G, aí foi pro carro para pegar o 5G, e as meninas dormindo, eu sem internet. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu ia lá. Júlio, eu quero saber. Foi uma doideira. Foi doideira, gente. Foi incrível. 190 mil reais. O Bel Marques compartilhou. Gente, que incrível é o Bel Marques. Eu sempre fui fã, né? Assim, sinistro. Né? Eu tinha aquelas patinhas no meu carro. O primeiro carro era só camaleão. Camaleão. E hoje eu sou mais fã ainda. Ele é incrível, dono de um coração gigante. Ele compartilhou, sabe? O Beto e a Renata são 2 pais de 2 menininhas também que têm NPC, a mesma doença. São vizinhos do Bel Marques. Eles conseguiram esse contato com ele. Que legal. E eles ajudaram muito e apresentaram, né, o leilão para ele. E ele entrou de cabeça. A Ivete Sangalo fez o vídeo também pra gente. Que legal. Então, assim, foi incrível. Obrigada aí a todo mundo que participou, porque foi um show de emoção. Cara, e a Bela e a Lara tão bem hoje, né? Também. Que história incrível de vocês. São ótimos. Queria Graças a agradecer Deus. muito trazer essa história pra gente, que realmente é uma história muito incrível e que pode ajudar muita gente. Sim. Esse trabalho que vocês fazem, com certeza a gente vai botar nas nossas descrições aqui a Esperança. Aham. Quem quiser comprar essa camisa. Entre em contato com a gente. A gente vai fazer o site, né, Haroldo? Mas entre em contato com a gente. Mas para ajudar, a gente sempre dá um jeito, né? Quem não achar o contato dela, pode mandar pra Carol, pode mandar pra mim, que a gente encaminha na hora, a gente dá um jeito de chegar. Quem quer ajudar, não tem desculpa. Mas fala Sim. o Instagram, hein, É amor? Esperança NPC.
Com S, e Esperança. Vai estar escrito em algum lugar aqui. Você não vai ter dificuldade de achar. Aqui, ó, Esperança. E quando vocês fizerem outros eventos, vocês falam com a gente. A gente com certeza a gente quer participar. legal. Não vamos dar um lance de 150 É, mil. calma aí, não calma, acredito, gente. Pelo amor de Deus. Não, Tem gente que tem condições, eu tenho certeza que vai ajudar. Com Com certeza. Assim, tem que ser esportistas, artistas que querem doar uma obra, uma camisa assinada, Sim. alguma coisa, que qualquer coisa vale a pena, Sim, né, com para certeza. ajudar. E teve muita gente que comprou coisinha, né, que Tiveram ajudou itens mais muito. baratos também. A gente tá falando da camisa. Então a gente pode ir. Então, Teve queria... o boné, né, assinado da Ivete, que contém... Que legal, que legal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês Obrigado. dois. Muito Obrigada. obrigada. Aqui a gente fala assim, quando a gente vê a plaquinha levantando que o tempo tá acabando, a gente fala, mas já, quando o papo passa assim, é tão bom que a gente vê que realmente valeu a pena, não ficar aquela coisa, acaba Passou logo, acaba logo, acaba logo. Sim. Passou muito Não, rápido. foi né? ótimo, gente. Queria agradecer demais. Eu Desejar que sempre o agradeço. melhor a Bela e a Lara. Muito obrigada. Vocês estão sempre convidados, quando vocês quiserem contar novidades, trazer coisas interessantes para falar assim, ó, vamos mudar. A gente teve uma evolução, temos que falar porque a gente tem que levar essas informações para frente porque elas não podem ficar retidas. Sim. Então eu queria agradecer demais. Pessoal, vocês que estão aí, dá o clique no compartilha, segue a gente, passa essa conversa para frente, porque com certeza se ajudar uma pessoa já valeu a pena. E é esse nosso objetivo aqui. Obrigado, Carol. Tamo de volta. Obrigada. Vão ter outras pessoas aqui. Se você quiser indicar uma história, como a deles foi indicado pra gente, manda mensagem pra gente. A gente está aberto a receber, a contar histórias para melhorar a vida de uma pessoa já valeu a pena. Se for demais, a gente tá no lucro. Valeu? Até o próximo episódio. Obrigadão, pessoal. Até, Tchau, tchau. muito obrigada, gente. Obrigada a Foi um vocês. prazer. Obrigado pelo espaço.